Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira temos esse podcast, essa mesa abençoada de conversa, de testemunho, de inspiração, de aprendizado. E de quarta-feira nós temos o Copiando Jesus, o nosso podcast temático, sempre falando sobre algum assunto diferente, então não perde nenhum dos dois aí, toda vez sai 10 da manhã. Na verdade tem vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira. Domingo tem os cultos da família Dizascope. Então, assim, você tem conteúdo demais se você está conectado com a gente. Antes já de começar essa conversa, cara, curte esse vídeo. Aí você pode pensar, Douglas, como é que eu vou curtir se eu não assistir? Profeticamente, você vai gostar, cara. Vai ser muito bom, vai ser um papo maravilhoso. Então, curte aí, porque aí o YouTube divulga muito mais esse conteúdo. Valeu, vambora? Podcast de hoje, você está preparado? Então, vambora para essa conversa. My brother. Fala. Como é que você tá, Aidan? Tô bem, graças a Deus. E você? Na paz? Na paz de Deus. Cara, obrigado por você estar aqui. Uma honra pra mim. Um prazer. A gente se encontrou algumas vezes aí já em alguns eventos e tal, aí depois você foi embora do país, voltou, e que bom que deu. Você é em São Paulo? Tô em São Paulo. Eu moro no ABC Paulista, em Santo André. O André Galina, que veio aqui com a Esther, é meu pastor. Ah, é? Que legal, que legal. Aidan, o que significa Aidan? Aidan, acidentalmente, ou por uma cristocidência, significa little fire, pequeno fogo. É mesmo? Veio por causa do médico que fez meu parto, porque minha mãe na época não tinha muitas condições e ele ajudou demais ela a ter meu parto. Ele era prefeito da cidade de Santo André e médico. E aí, quando ele fez meu parto, minha mãe gostou da generosidade dele, as toalhas estavam todas prontas para Guilherme. E aí colocaram o nome de Aidan. Aí minha mãe viu ele e falou, mano, é Aidan, meu filho. Aí Robson, Aidan Bueno. Robson por causa do meu pai, Aidan por causa do médico e Bueno porque a vida é boa, né? Bueno. De buenas. De buenas. Piada ruim. É muito bom. É. E que legal, cara. É pequeno fogo. Pequeno fogo. Que doido. E eu fui realmente, antes de Jesus e depois que Jesus me encontrou, eu sempre fui muito intenso. Essa sempre foi uma característica da minha vida. Então, desde pequenininho, fazendo várias coisas erradas. Depois, quando Jesus me encontra, eu começo a tomar um rumo, né? Minha vida começa a tomar um rumo. Sim. E sempre fui little fire. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu vi que você estava compartilhando lá, às vezes eu abro assim o Instagram, você está compartilhando lá umas dicas de moda e tal. Queria saber como é que eu tô assim, cara. Eu me preparei todo para te encontrar. Maravilhoso. Se você tá com a camiseta da Pergunta, tá ótimo. Já tô contextualizado. Já tá contextualizado. E aqui Japão, ó. Japão, aqui tá escrito, vamos tomar a nação. Uau! E Japão hoje é um dos grandes polos de moda, né? Né? É Japão, Inglaterra, Itália, tem alguns lugares que sempre foram assim conhecidos e o Japão a cada ano vem ganhando mais e mais força. Muito legal. Eu cara, estive lá e foi um tempo maravilhoso. Amei demais. Cara, eu queria começar conversando com você. Você trouxe um livro de presente, né? Pregue agora ou cálice para sempre. Esse, meu livro. Legal demais o tema, cara. Obrigado. Ficou muito legal. Pregue agora ou cálice para sempre. E é agora, né? É agora. É agora. Uma coisa muito legal é a gente pensar assim, você não vai precisar pregar o evangelho depois de Jesus voltar. Né? Exato. O perdido não vai estar na eternidade com Jesus. Vão ser outras coisas, vamos fazer outras coisas, a adoração continua, né? A devoção a Ele continua, comunhão. Nosso amor a Ele, a comunhão entre nós continua, mas a pregação do evangelho é agora ou cálice para sempre. Muito bom, muito bom. Então, você pode pôr eu vou fazer esse prefácio aqui para você. o nome veio disso, veio da ideia de tipo assim, quando o casamento está acontecendo, um casamento natural falando, entre homem e mulher, o mestre de cerimônia, o pastor, enfim, ele fala, olha, se você tem algo para falar a respeito desse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Então, nós somos a noiva de Cristo e vamos casar com Ele. Então, antes desse casamento acontecer, eu estou falando, pregue agora o cálice para sempre. Porque depois que o casamento acontece, quem tem autoridade é o marido. Quem tem autoridade é o noivo. Ele vai falar nesse casamento. E hoje ele nos deu a oportunidade de ser cooperadores, de falar, de pregar. E, como você disse, o perdido, ele está aqui agora. Ele está aqui agora. E o Reinhard Bonk, né, ele sempre falou isso. Ele fala, o evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. Então, tipo forte. Assim, o evangelho vai estar para a eternidade. Mas a nossa oportunidade de pregar ele
tem prazo de validade. Sim. Fora que eu e você não sabemos quanto vamos viver, né? Exatamente. A gente vive, né, como se fôssemos viver até, sei lá, alguns 80, 90 anos. Sei lá. Você tem essa ideia, né, cara? Então, tô planejando aí, porque eu tenho, né, mais 40, 50 anos, sei o quê. Mas a verdade é que ninguém sabe. Né? A vida não cabe numa planilha do Excel, infelizmente. Quantas vezes nós vamos nos encontrar? Quantas vezes você vai encontrar aquela pessoa, né? Então, eu acho que esse chamado que você carrega, ele é muito forte. Antes da gente entrar em alguns assuntos, você estava nos Estados Unidos, você foi para o CFNI, né? Foi para o CFNI. Em Dallas. Você foi lá no Upper Room? Eu não consegui, infelizmente, para assistir o culto, mas, eu tinha muitos amigos, Felipe, Laura, enfim, todo mundo ia lá e, cara, foi assim, todo mundo sempre me falou. Eu assisti online, mas eu não ia no culto, porque eu não tinha muito tempo, eu estava estudando. E as filas do Upper Room falaram que era tipo 2 horas, 1 hora e meia. 2 horas antes. Então, assim, eu não consegui por tempo. E eu era membro de uma igreja já chamada Life Fellowship. Legal. Então eu acabei não conseguindo ir, infelizmente. Muito legal. Mas Dallas é uma cidade incrível com várias igrejas e o CFNI uma referência, né? E aí você voltou, né? Por que você voltou? Porque minha esposa ficou doente. Nós chegamos nos Estados Unidos e foi engraçado, porque antes da gente ir para os Estados Unidos, aconteceu muitas coisas. Eu tinha comprado um carro, aí o carro sem seguro, eu estava levando ele para casa, já tinha ligado para o cara do seguro fazer em casa, e nisso que eu estava indo para casa, eu entrei debaixo de um caminhão. Mas não foi só entrar debaixo de um caminhão, tipo, eu não estava no celular, não estava conversando, estava eu e meu amigo Patrick no carro. Na hora que eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Eu fui um pouco para frente, eu me vi já debaixo do caminhão e 45 minutos com o carro. Tanto que meus amigos... Da concessionária? Nem da concessionária, do banco, que eu comprei ele de uma pessoa. Aí do banco a gente assinou os papéis, 45 minutos. Aí meus amigos falaram, pelo menos deu pra jogar o primeiro tempo, né? Deu 45 minutos com o carro. E aí eu tava voltando pra casa. Aí, nesse ano, a gente tinha perdido um bebê. Nesse ano, eu coloquei todos os meus móveis à venda online e sofri um estelionato. Então, assim, roubaram todos os meus móveis. Você tá brincando, cara. Que era todo o dinheiro pra mim ir para os Estados Unidos. E eu fui no médico, aí descobriram um cisto, eu não podia ter filho. Então, assim, esse ano eu estava com depressão também, tomando remédio. 2021. Foi o pior ano, assim, da minha vida. Minha esposa, no dia do nosso casamento, ficou desempregada. Cara, começou a acontecer... O chefe dela mandou ela embora. Não só isso. No dia que chegou, assim, no dia que a gente casou, o cara lá chegou, assim, para ela e falou assim, olha, seu nome tá na lista de promoção. Mas por tudo que tá acontecendo e tal, estava no contexto da pandemia, ela... falou assim, a gente vai ter que te mandar embora. E você era a primeira a ser efetivada. E aí, cara, foi tudo, assim. Eu acho que, de repente, Deus falou pra alguém lá no céu, viste meu servo Aidan? Não é possível, aconteceu. E aí, nesse meio aí do furacão... Em 2021, então. 2021. Nesse meio do furacão, nós aplicamos para o CFNI, conhecemos por um pastor amigo nosso. E ele falou, cara, aplica para o CFNI, é um bom ambiente, vocês vão ser cuidados, vocês vão ser amados ali, vocês vão, né, reativar de novo, dar uma descansada, porque tá muito intenso as coisas. Até ele se compadeceu. Aí eu falei, cara, vamos embora. Eu apliquei para o CFNI, nós fomos aprovados e chegamos em janeiro de 2022. Chegamos lá, poucos meses depois, minha esposa descobre que está grávida. No CFNI, que já é um milagre. Eu não sei se você sabe, mas a Frida Lindsay tem uma história dela, da fundadora lá, que ela passava orando de porta em porta, declarando que todo mundo que fosse para o CFNI lá, as famílias, as mulheres engravidariam. É mesmo, que ela tinha esse desejo. E tem muita gente no CFNI com milagre de cura, de tipo... que não podia ter filho, agora tem. É loucura. E aí, a Bia ficou grávida. Depois de alguns meses, ela começou a sentir uma dor forte na mandíbula. A gente foi no médico, foi para outro estado, tentou resolver, achou que era dente, siso. E aí a gente descobriu que ela estava com uma neuralgia do trigêmeo, que é pior, considerada, assim, pelo que eu li, pior que a dor do parto. É a pior dor do mundo. Então, é comparado a uma gripe, quando o homem tem, assim, uma gripe. É quase isso. Um homem com febre. Um homem com febre, tipo isso. Então, nessa, a gente ligou para alguns... E a dor era... no rosto? Travava, assim. E ela desmaiava. Ela falava... desmaiava? Ela, amor... caía na cama e vomitava. Mas fala pra galera um pouco do desafio que é a saúde nos Estados Unidos. Né? Não, é um baita desafio. Não tem nada a ver com o Brasil. Lá nos Estados Unidos, além de ser um desafio, é tudo muito burocrático, caro, e nem sempre você... Por exemplo, vou colocar uma situação que aconteceu. Minha esposa, ela não estava em condições de falar o que ela tinha, porque estava tudo doendo. E
e ela não fala, né, espanhol e inglês. A gente foi para os Estados Unidos para ela aprimorar, aprender, enfim. Você já falava melhor? Eu falava melhor. Eu aprendi na África inglês. E aí, minha esposa, na hora que ela chegou no hospital, o segurança falou para mim, você não entra, só entra ela. Aí eu falei assim, mas ela não sabe... Ele falou, tem tradutor aqui. Aí eu falei, mas ele fala o quê, o tradutor? Português? Aí ele, não, ele fala espanhol. Aí eu falei, querido, ninguém fala espanhol aqui. Eu falo português, minha esposa fala português, ela não vai conseguir explicar. E nem falando ela tá. E nem falando ela tá. E o cara falou, então, o senhor pode ir embora. Se o senhor quiser, pode voltar para casa. E eu voltei. Então, assim, aconteceu, sem contar que nos Estados Unidos, pelo que eu ouvi de alguns amigos, os médicos têm muito medo de ser processado, porque lá é processo para tudo. Você pode ser processado por qualquer coisa. Então, o médico tem medo de te examinar, o médico tem medo disso, daquilo outro. E o nosso convênio ainda era o convênio do governo, que a gente aplicou por ser imigrante, estudante. Então, assim, tem aquele olhar do médico de tipo, seu convênio, entendeu? Você não vai me pagar bem. Então, eu não sei quais razões, mas... Não, eu lembro, a gente estava lá, em descanso e tal, e era até a última semana antes da gente vir embora. A Val ficou com alergia. Ela teve uma alergia, cara, que ela começou a coçar, assim, terrivelmente. E eu lembro que uma hora ela tava tão mal que eles... É bem difícil também comprar remédio e tal. Alguns remédios aqui não tem lá. Dipirona, eu acho que você precisa de receita. Exato. E aí, cara, eu liguei num pronto-socorro, porque era, tipo, sei lá, meia-noite. E o cara falou, estamos abertos e tal. Traz ela, é só fazer um depósito de não sei quantos $1.000, né? E aí... Se usar mais, a gente cobra... Mas era tipo assim, eu não lembro, era, sei lá, $3.000, $4.000. Infelizmente, os Estados Unidos é assim. Era o pronto-socorro. A saúde, na verdade, todo mundo fala que... É a parte mais desafiadora, assim, para você, né? Fazer essa imigração, precisa estar muito bem preparado, assim, tudo muito bem preparado, né? Eu lembro, cara, que eu tive uma graça, que eu morei 1 ano lá, eu não fiquei doente nenhuma vez, cara. Em 1 ano, não tipo gripe, em 1 ano... Uau. Dor de barriga, diarreia, em 1 ano, cara. Isso é milagre. Milagre de Deus, cara. Legal. Muito bom. Cara, mas e aí não teve o que fazer. Por causa disso, vocês tiveram que voltar. Na verdade, pode ser que se a gente tivesse ficado lá, a gente ia ter dado conta, ter arrumado remédio. Mas a gente não queria arriscar. Porque como a gente já tinha... grávida. Ela estava grávida, a gente já vinha desse contexto. Ela já tinha perdido um bebê e a gente ligou para alguns amigos que são médicos, eles falaram, cara, essa dor só prejudica tanto o bebê quanto ela, se não resolver rápido. E aí começaram os médicos a dar um monte de remédio, a gente passou em diferentes médicos, eles davam remédio, só que a gente ligava para os nossos amigos, esse remédio grávida pode? Não, grávida não pode. E eles davam. Então, assim, a gente entendeu que era outra medicina, era outro lugar. E aí eu olhei para ela e falei, sinceramente, acho que nada paga. Meu primeiro ministério aqui é você, é a nossa filha, é a Flora, vamos voltar. E se um dia Deus quiser, né, abrir essas portas de novo, nós vamos vir tranquilo. Então, assim, a gente perdeu a bolsa, nós éramos bolsistas, chama Full Work Program, a gente tinha tudo. E voltamos, ainda temos tudo, né? Temos a nossa família, temos Jesus, e só foi... Mas, assim, foi complicado entender, porque a gente já estava 7 meses lá, já se adaptando. E aí você volta para o Brasil, é tudo diferente, igreja diferente, tudo... muitas diferenças. Sim. E aí você tá agora lá na Dynamos, com a galera, com o Dênio, mas tá lá em Santo André. Isso, com o André. Com o André, muito bom. O André teve aqui, foi muito legal, André. Eu vi. E a Esther. Eles são maravilhosos, né? Nossa, foi muito bom, cara. O Dênio teve também há um tempo atrás. Mas, meu amigo, me conta como que essa temática da pregação do evangelho, quando é que você descobriu, cara, eu sou um evangelista, eu queimo por esse assunto? Então, Douglas, eu vou contar um pouco meu testemunho, só para você entender, claro, mas por favor. A minha família, quando eu tinha 7 anos, meu pai se divorciou da minha mãe. E eu sempre sofri muito com isso. E 7 anos? Com 7 anos. E minha família teve esse contexto de dificuldade, eu vi muita briga em casa dos meus pais, então eu cresci meio que traumatizado. E aí eu ficava na rua o dia inteiro. Então, eu repeti 3 vezes a quinta série. Você morava onde? Eu morava em Santo André, no Bom Pastor. Eu nasci em São Bernardo. Eu também, cara. Sério? Você nasceu na Neomater. Não sei onde eu nasci. Não sabe? Então, beleza. É que eu morava em Santo André e o convênio da minha mãe e tal, o hospital foi em São Bernardo. Só por isso que eu nasci lá. Você morava em Santo André? Morava em Santo André. Que legal. Também não sei onde. Minha esposa é de Santo André. Então, e aí... O que eu tava falando? Eu tenho TDAH, peraí, mano. Vou voltar. Remédios. Vou voltar a pegar o Venvance. Não, eu cresci nesse contexto familiar. Sim. Então, minha mãe e tal, e eu comecei a ficar muito na rua. Eu repeti 3 vezes a quinta série por falta. 3 vezes? 3 vezes. E eu lembro que
desde pequenininho, eu comecei a gerar um sonho no meu coração de vender droga e de ter um prostíbulo. Então, esse era o meu maior sonho. E aí Por ver o contexto ali. Por ver o contexto, falei, eu vou sair amigos. dessa vida. Meus amigos falavam, cara, se você roubar um celular ali, um negócio ali, ó, rapidinho você fica rico. E se eu ficasse rico, logo resolveríamos os problemas. Teria minha casa, teria meu carro, eu poderia ir para onde eu quisesse, teoricamente, né? Porque você nunca faz o que você quer. E aí, eu comecei a caminhar para isso na minha vida. E quando eu tinha 13 anos, eu comprei drogas, porque eu queria vender drogas num parque aqui em São Paulo, no Play Center. Era o meu desejo. Eu falei, cara, então eu vou vender droga no Play Center, porque esse é o caminho. Play Center. Esse era o caminho, porque tinha noite do terror. Sim. Então eu vou para lá vender droga. Era uma excursão da escola. E eu lembro que nesse dia que eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou, olha, sua avó teve um sonho com você que você ia ter droga na sua mochila depois da escola. Eu nunca tinha levado droga dentro da minha mochila depois da escola. E minha avó não é cristã. Não é? Não é. E aí ela teve esse sonho. E eu falei pra minha mãe, mãe, o diabo fala, né? O diabo tá falando já com a minha avó. Aí ela falou assim, não, eu quero ver sua mochila agora. E aí, na hora que eu tava entrando no quarto, ela foi, descobriu. E aí minha vida, assim, foi horrível. Da maneira que eu vi ela, da maneira que eu vi o meu pai. Meu pai chegou em casa, assim, já me batendo. A gente teve uma desavença. E aí, depois disso, minha mãe não sabia o que fazer e me colocou numa psicóloga chamada Leila, que era de uma instituição beneficente que eu ficava. Eu ficava numa instituição beneficente para crianças carentes, chamada Lar de Maria, que é um instituto em Santo André que você faz o contraturno. Você estuda de manhã e fica lá fazendo Os pais oficinas. trabalham. Tá. Isso. E aí... Mas na época seu pai estava em casa? Não. Aí ele veio porque Ele ela veio, falou. Ligou. Aí ela falou assim, achei droga nas coisas do Aidan. Meu pai chegou já louco da vida. Tipo, eu não nasci para criar vaga e tal. E começou a me xingar. E aí, cara, quando eu tava passando a psicóloga, eu lembro que uma semana depois, quinta-feira, um menino chamado Eduardo, ele veio até mim e falou assim, Aidan, vai ter um encontro com Deus na minha igreja. Como se fosse um retiro. Aí eu falei assim, cara, eu não vou para encontro com Deus nenhum. Eu não quero Deus, Deus não me quer, de certo. Olha como eu tô. Ninguém quer me ver, nem minha mãe, nem meu pai. Eu sou um desgosto para todo mundo. Você acha que Deus me quer? Ele falou, Deus te quer. E eu falei assim, ele não quer, cara. Ele falou assim, vamos, mano, vai ter mulher, churrasco e piscina. Ou vai ter mulher, futebol e piscina. Aí eu falei, vamos. Evangelismo. Só que realmente tinha mulher, a gente não tocou em mulher nenhuma, porque tinha homem e mulher no encontro, tinha piscina, mas ninguém nadou, e futebol ninguém jogou. Era o dia inteiro palavra de Deus. Então, ó, um ótimo evangelista. Exato. Aqui já tá a primeira estratégia do podcast. Entendi. Caso você queira evangelizar. Não tá dando, você tira a cartada. Você tira a cartada e dá. E aí ele fez isso, cara, e eu fui. E é engraçado que lá eu cantava uns funks, assim, gravava clipe e tal. É mesmo? MC Robicinho, porque meu pai chama Robson, eu era Robicinho. E aí aí na fila do encontro lá, eu cantando funk pro pessoal, e um monte de encontrista. E eu lembro que no sábado, o pastor Dênio Pai, o Dênio Lara Pai, pai do Dênio Júnior, ele pregou sobre o amor de Deus. E aí, cara, quando ele pregou sobre o amor de Deus, ele falou que Deus ia dar uma experiência pra gente com a cruz do Calvário. E eu, funkeiro, assim, meio doidão e tal. Eu falei, esses caras vão me crucificar aqui. Quantos anos você tinha? 13. 13. Tá. Aí ele falou, Deus vai te dar uma experiência com a cruz do Calvário. Aí eu falei assim, não é possível, os caras vão me crucificar aqui, me dar uma experiência com a cruz. Eu falei, não quero não. Aí ele começou a chorar, caiu assim de joelho. Na hora que ele caiu, eu caí. E eu vi uma cruz e um rosto assim brilhando. E a cruz falava, foi por você, foi por você. E eu lembro que nesse dia, eu comecei a chorar, chorei umas 5 horas seguidas, assim. E eu comecei a criar nojo de mim, nojo de quem eu era, do que eu estava sendo, me senti um monstro. Eu olhei no espelho pro meu rosto e virei um monstro. Então eu tive uma experiência de me ver assim muito depravado, sabe? Pecadores na mão de um Deus irado. Eu falei, mano, cara, que é isso? O que tá acontecendo comigo? E eu lembro que nesse dia, Deus falou para mim, você vai para as nações. Eu te separei para o ministério, você vai ser pastor. Você vai para a África. Eu ouvi várias coisas de Deus. E eu lembro que foi 5 horas, assim, chorando. O pessoal teve que me tirar rebocado desse lugar. E eu nunca mais olhei para trás. E a partir desse dia, esse mesmo convite que o Eduardo me fez, eu comecei a estender esse convite para um monte de gente. E eu percebi que o Eduardo tinha me convidado a encontrar quem me desenhou, quem me escreveu, quem desenhou a minha história. Eu percebi que minha história não tinha dado errado, que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí, cara, quando eu fui para minha escola, quando tinha uns 14 anos, eu comecei a pregar todo santo dia na minha escola. Então,
eu criei o hábito de pregar. Então, para todo mundo que eu conversava que não era cristão, eu prego. Até hoje eu tenho isso. Então, se eu tô falando com alguém que não é cristão na rua, eu já, meu Deus, é como se uma coisa tivesse na minha cabeça. Antes de qualquer coisa, essa pessoa tá indo pro inferno. Antes de qualquer coisa que eu posso pensar. Essa pessoa... E o C.S. Lewis, ele falava, né? Tem duas maneiras de você olhar as pessoas, o ser humano. Uma é que esse cara é filho de Deus e ele pode ser um filho de Deus, ou ele é um grande candidato ao inferno, está indo para o inferno. Então, quando eu olho para alguém, eu tenho essas duas perspectivas, né? Eu já ativa em mim, tipo, mano, essa pessoa aqui, cara, está indo para o inferno. Antes de qualquer coisa que ela falar comigo, eu preciso alcançar essa pessoa para falar de Jesus, cara, porque ela não conhece o pai que eu tenho, ela não pode chamar Deus de pai. E isso, para mim, é um privilégio, assim, que todo mundo deveria desfrutar, ter. E eu comecei a pregar na escola. E aí, com 13 anos, comecei a fazer serviço voluntário na igreja. Fui até os 17, trabalhando na Dynamos. Com 17, eu fiz minha primeira viagem missionária. Aí, comecei a fazer missões. E eu dedico minha vida, desde os 14, a pregar o evangelho todos os dias. Então, para você, meio que foi no mesmo dia a conversão e esse chamado, esse entendimento... o que você deveria fazer, foi no mesmo dia que aconteceu isso? Foi instantâneo eu saber que eu tinha que caminhar para Jesus. Sim. Aí, de uns anos, desse dia que eu me encontrei, teve um outro dia que marcou minha vida, que foi quando o meu quarto começou a pegar fogo. Três noites seguidas, o quarto pegando fogo, a parede pegando fogo, a parede pegando fogo. E era uma visão. Era uma visão. No último dia, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, Aidão, não quero seu coração. E eu falei assim, mas... Como assim? Eu não posso pregar que o senhor não quer meu coração, todo mundo fala que o senhor quer meu coração, não é o senhor falando comigo. Ele falou, não, Aidan, porque enquanto você tiver o seu coração, você não pode ter o meu. Eu quero fazer um transplante de coração nessa noite com você. Eu vou tirar o seu um novo coração. E eu vou te dar o meu. E aí, então, teve 2 eventos. O primeiro, meu encontro com Jesus, que eu já comecei a espalhar a notícia. Olha, encontrei Jesus, cara. Jesus é a melhor coisa. Mas depois desse dia que o meu quarto pegou fogo, foi o dia que eu acordei, que eu falei assim, as pessoas estão indo para o inferno. E aí eu lembro que assim que acabou essa experiência dos 3 dias, eu fui pagar a conta para a igreja em um banco, o pastor tinha me pedido... Aí na hora que eu entrei na fila, eu olhei para a mulher começou a chorar. Ela, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. E começou a chorar os dois, eu falei, tem alguma coisa que eu posso orar por você? Ela falou, meu casamento, ora pelo meu casamento. Eu comecei a orar pelo casamento dela na fila, o pessoal me xingando atrás. Aí ela foi, aceitou Jesus, peguei o número dela e começou. Aí eu indo para casa no ônibus, eu entrava assim na roleta, a galera que estava sentada na cadeira chorando, tipo, olhava para mim e começava a chorar do nada, e eu entrava chorando. Às vezes, sentado no fundo, um demônio incorporava em alguém e falava, vou me matar. Igual foi teve uma história que eu estava no ônibus sentado no fundo, a mulher olhou para mim e falou, vou me matar. E a porta abriu, antes do ponto chegar, a porta abriu um pouquinho antes. A mulher se jogou, saiu rolando, e tipo... não sei, mano, minha vida começou a ganhar um rumo meio doido. Diferente. Cara, isso é muito louco. Um tempo atrás, um amigo nosso, o Vitor Porto, ele ministrou aqui na igreja e era sobre Israel, né? Estava pregando sobre Israel, porque a gente estava no jejum, 21 dias intercedendo por Israel. E aí ele ministrou em Romanos, capítulo de número 9, quando Paulo fala assim, olha, eu tenho uma angústia incessante no meu coração, né? Ele fala, eu aceitaria ser separado de Cristo se os do meu povo reconhecessem ele como Messias, fossem salvos, né? E é muito louco porque ele mostrou pra gente, foi muito legal a pregação, que esse Paulo angustiado e mal, né, vem depois de Romanos 8. Entendeu? Que é o texto, cara, talvez um dos textos mais sublimes das Escrituras, né? Começa com... Romanos 8:1, agora, pois já não há condenação. Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o Espírito da vida nos libertou do Espírito da morte e tal. E aí ele começa aquilo, né? O que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, é a altura, principado, porvir e tal. E, ele chega no ápice do que é o evangelho ali. Então, até o Vitor brinca, talvez você tá mal, pega Romanos 8. E dá uma lida. Dá uma lida. Mas aí a pergunta é como que você termina daquele jeito e fala, eu tô angustiado até a morte, eu tô com uma angústia incessante dentro de mim. E ele fala assim, ó, eu não minto, eu tô falando isso em Cristo. No Espírito eu tô falando isso. E ele falou isso, né? Ele falou, o Vitor pregando falou,
Paulo estava expressando a angústia de Deus. Né? E eu acho que é isso, sabe? Quando você começa a entrar em contato com a maravilha, com a delícia, com a grandiosidade de Deus ter te alcançado, junto vem uma angústia, né? Vem uma angústia. De você olhar para aqueles que não encontraram isso, que não têm acesso a isso, que não se abrem para isso, né? Então o cristão vai sempre andar nessas duas coisas, né? Sim, eu não teve nenhuma vez que eu olhei para Deus e ele não me fez olhar para o outro. Não teve nenhuma vez que eu fui para Deus e ele não me lembrou que existia alguém que não estava indo para ele. Então, assim, é o que eu te falo. Hoje, o privilégio que eu tenho de chamar Deus de Pai. E de tantas as vezes que eu precisei de um pai, de, tipo assim, ter Deus ali do meu lado, igual tudo isso para os Estados Unidos. Tem coisa que nem o seu pai natural, por mais que você tenha ou não tenha, vai resolver. Tem coisas que é o Pai Celestial que resolve, que você vai para oração. E quando eu olho alguém que não pode chamar Deus de pai, não conhece esse pai, ou que, enfim, sabe a Bela e a Fera? Eu sempre conto essa história quando estou evangelizando. A Fera é um monstro que vive num castelo, e aí quando a Bela vai lá, ela percebe que o monstro é maravilhoso, que é um príncipe. Deus é a fera trancada num castelo escuro para o mundo. E eu tento levar as pessoas a ver que não é uma fera, não é um cara que está lá para bater neles ou para condenar eles, sabe? Eu tento mostrar João 3,16, que é, enfim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu sempre falo para as pessoas, por que a Bíblia usa essa palavra amou o mundo? É porque ele não ama, ele amou. O amor para Deus é um assunto concluído. Você quer saber o tanto que ele te ama, você olha para a cruz do Calvário. Você quer saber o tanto que você vale, você olha para a cruz do Calvário. Você quer saber o rumo da eternidade, você olha para a cruz do Calvário, para a morte, ressurreição, você olha para o ato ali. E eu tento mostrar para as pessoas que não dá para ser mais amado pela cruz. Não existiu ninguém que te ama mais que a cruz. A cruz te libertou. Então eu gosto da ideia de ser um porta-voz, um mensageiro, um carteiro, entregar uma carta, entregar uma mensagem, entregar uma palavra. Muito bom. Douglas, assim, eu acho que nós como cristãos, o Reinhard Bonk me inspira muito, né? Ele tem uma frase que ele fala: o cristão que não prega o evangelho é como um médico que esconde o remédio do paciente. Então, eu não quero ver o paciente sofrendo, enquanto eu, que tenho a solução do problema, ou ela me tem, eu não quero esconder ela. Eu não quero esconder dos pacientes. O mundo vai de mal a pior. E nós, como cristãos, nós temos o remédio para isso. Nós não somos o remédio, mas nós temos o remédio para isso, que é Jesus Cristo. Então, eu não quero ver paciente morrendo. Quando você, então, começa a ter um projeto, né? Preach or Die é um projeto? Como é? Então, é um movimento? Hoje está parado, a gente está reestruturando, Sim. mas era uma escola. Era uma escola de evangelismo. Uma escola de evangelismo. Okay. Então, como começou o Preach or Die? Eu postava no meu Facebook, no meu Instagram. Pregue ou morra. Pregue ou morra. Que vem de Skate or Die. Eu andava de skate na época e aí eu usei. Então, por exemplo, eu postei no meu Facebook na época: você que tem medo e vergonha, tem esse vídeo no YouTube. Me encontra no shopping tal que eu quero te encontrar para te ajudar a pregar o evangelho. Porque eu percebi que muitas pessoas tinham medo, vergonha, e eu assim, teoricamente, me julgo que Deus me julga com óleo de peroba, assim. Eu tenho cara de pau. Então, assim, não tem vergonha. Não tenho vergonha. Então, comecei a chamar a galera: vem, vamos evangelizar comigo. E aí, começou a vir 2, 1, e chegava, assim, na porta do shopping, assim, ó. Tipo assim, e aí? Aí eu falava: gente, é o seguinte, eu vou evangelizar, vocês olham, eu evangelizando, depois vocês vão e eu vou ficar olhando vocês, a gente tá junto, e depois vocês vão estar evangelizando, eu nem vou precisar ver. E realmente, eu comecei a fazer isso com uma certa constância todos os meses. E, cara, eu postei no YouTube. Só que quando eu postei, um monte de igreja começou a me mandar e-mail: cara, vem fazer um treinamento aqui, vem fazer um treinamento. Tem um pessoal que não prega. E aí, eu criei a escola Preach or Die, que era uma escola de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Sexta tinha a parte teórica, sábado a parte teórica, à noite prática, e aí a gente pegava contato e tal, e domingo de manhã a gente levava comida, café da manhã para as pessoas e levava elas para o culto. E aí no culto de domingo eu fazia questão de não pregar, porque de repente eu estava pregando e a pessoa que foi evangelizada se acostumava comigo. Exato. Mas aí eu já deixava o pastor da igreja pregando para tipo assim...
criar uma pastor conexão. dela já. Uhum. Então, tipo, era a escola de 3 dias. Aí depois eu fiz online e fiz 2 imersões, que foi o Cantarino e tal, que foi na chácara. E aí foi maravilhoso, assim, também. A gente ficou, cara, não jantou. O almoço o pessoal pulou porque tava orando e... É o Cantarino, né? É o Cantarino. Foi legal. Então, esse projeto de... Porque uma coisa muito... Eu acho uma coisa muito importante que está acontecendo, sabe? Já há um tempo, né? Mas isso é muito legal. Porque na minha época, quando eu cresci, na igreja e tal, tinha uma hierarquia. Tipo, é feio falar, né? Mas como se fosse um plano de carreira, né? Você se torna um diácono, depois você vira um presbítero, aí depois você vira um evangelista. E aí você vira um pastor. Entendeu? Você fala, cara... Passei por tudo. Exato. Não, só que assim, é estranho, né? Porque evangelista era tipo só um treinamento ali para ser pastor, né? Sendo que na Bíblia evangelista é um dom de Cristo, é um ministério de Cristo. Ou seja, ninguém é evangelista e se fizer bem certinho vira outra coisa, né? Não. Ele é um evangelista por toda a vida e ele precisa desenvolver. E aí é muito doido, porque as pessoas que a gente chamava de evangelista, no contexto que eu estava, eram aquelas que estavam sendo treinados e almejando ser pastor. Entendeu? Então era um subpastor ali. Por quê? Porque ele pregava o inicial, né? Evangelismo. Aí depois as coisas profundas, quem vai falar é o pastor. E eu acho muito lindo que Deus tem restaurado isso na igreja, né? O entendimento das pessoas, não, essa pessoa é um evangelista. Essa menina é uma evangelista. E por que isso é importante? Porque aí agora você precisa se dedicar em crescer, se desenvolver, aprender mais e aprender a ensinar, né? A edificar o corpo de Cristo nesse dom, né? Não ficar mirando para ir para o próximo, né? Sim. Mas entender, cara, isso aqui que Deus me deu. E eu vou gastar minha vida nisso aqui ensinando, né? Porque, para mim, esse é o maior desafio, né? Do evangelista hoje. Não é só evangelizar, mas edificar, equipar a igreja toda para evangelizar, né? Não, e detalhe, Douglas, eu sempre vi que o evangelista, ele tinha uma crise com o pastor de igreja local e existia... Né, não vou ser generalista, mas de muitos evangelistas que eu conheci, a maioria não se dava bem com o pastor da igreja local. Porque o pastor da igreja local achava que ele era doido e cara, deixa ele lá, uma hora vai dar alguma coisa. E o evangelista olhava para o pastor e falava, ele não faz nada pelo reino de Deus, ele quer saber de melhorar o prédio enquanto tem gente não vai para o inferno. Não vai para a rua. Então, assim, hoje eu tento fazer algumas coisas na minha vida que eu entendo que é uma incumbência de Deus para o evangelista. A primeira dela é restaurar o evangelismo na igreja, porque o Billy Graham fala que o evangelista ele aponta para o coração de Deus. E, inclusive, o Billy Graham também fala que a igreja é a única instituição feita para os não membros. Então, tipo assim, eu tento trazer para a igreja esse coração de Deus, que é por almas, por filhos. Então, eu tento ser isso com a minha vida e com a mensagem. Em segundo lugar, eu tento levantar os evangelistas, estruturar e dar espaço. Porque, assim, eles não vão ter espaço se não tiver referência também. Então, de certa forma, você precisa se posicionar como evangelista para eles olharem e falar, existe um caminho pelo qual eu posso seguir, que eu vou ter um pastor, que eu vou ter uma igreja local, que eu vou... Porque, por exemplo, hoje eu sou pastoreado, eu tenho uma igreja, eu vou para o culto, eu estou servindo. Então, eu não sou solto no mundo. Então, eu tento ser essa referência de que o evangelista ele também... E eu acredito que o evangelista bem encaixado no corpo, na mão de um pastor de uma igreja local, é um dinamite. Se o pastor souber explodir isso no lugar certo, do jeito certo, nós conseguimos construir o reino de Deus de uma forma muito mais eficiente. Porque, às vezes, o pastor está tentando evangelizar, sendo que o cara lá que é evangelista tem todo o plano na cabeça dele e coração que Deus colocou dentro dele. E eu tento também restaurar essa questão de tipo assim, evangelista não é algo a mais, não é algo simples, não é algo necessariamente... Enfim, você não precisa estudar para isso, você não precisa ler para isso, muito pelo contrário. A gente tem Billy Graham mesmo, falava não sei quantos idiomas, foi conselheiro espiritual do presidente. A gente tem vários outros evangelistas que falavam grego, hebraico. Então, assim, os evangelistas que viviam antigamente não era brincadeira o ministério evangelístico. Era pesado, então... o que você está falando, o Billy Graham, um exemplo desse de um cara que foi conselheiro de não sei quantos presidentes. Então, você está falando sobre um evangelista. Né? E é um cara que não ficou lá falando, não, estou fazendo o meu máximo aqui, porque aí eu vou virar. Não. Eu sou isso. É isso aqui que Deus me chamou. Isso é muito lindo. E é lindo porque, assim, os 5 ministérios trazem... a gente tem conversado sobre isso, né? Como cada um é responsável de trazer
uma parte da visão, né, de Deus para a mesa. Né? Então, por exemplo, se pensar no ministério apostólico, ele traz muito essa visão da construção, né, da planta como um todo. Você pega o ministério profético, muito daquilo que Deus está falando, né? O que Deus está apontando para a gente. O mestre traz essa visão bíblica, né? Ele embasa tudo isso, né? Você pega o pastor, ele traz das demandas internas. O que está acontecendo no corpo de Cristo? E o evangelista traz as demandas externas. Quando eu tiro isso daqui, quando eu tiro o evangelista, eu começo a construir uma igreja que não responde às demandas externas. Uhum. E, cara, é o que está acontecendo com a igreja. Por a gente ter calado o evangelista, porque ele é meio maluco, porque ele não sei o quê, ele tem uma outra demanda e tal, a gente está começando a estudar, a dar respostas ao que o mundo não está perguntando. E as questões que o mundo está perguntando e gritando, a gente não está respondendo. Por quê? Porque a gente não está dando voz a esses que nos trariam o que está acontecendo lá fora. As dores estão acontecendo lá fora. Então, a gente acaba se fechando em nós mesmos, cuidando, muitas vezes, bem daqueles que estão ali dentro, mas sem dar respostas ao mundo. Né? Agora, uma pergunta. Como é que você começa? Evangelizar na rua? Um evangelismo, assim. Como é que você puxa um assunto com alguém que você não conhece? Tá tipo, na fila do banco, sei lá, no avião sentado do lado de alguém. Como é que é a sua estratégia? Olha, eu divido por âmbitos. Como assim? Ambientes. Ambientes. Então, por exemplo, se eu estou na cadeia, eu tenho uma estratégia. Quando você foi preso. Não fui preso. Só se for pelo evangelho. Entendi. Assim. Aí se eu estou na escola, eu faço de um jeito. Na faculdade, outro. Na família, com certeza, de outro jeito. Para os amigos. Agora, de modo geral, alguém que eu não conheço na rua, o que eu faço? Eu chego para a pessoa, sempre olho nos olhos, eu dou uma distância segura do braço, porque já fui evangelizar com pessoas que falam na cara da pessoa, às vezes você tá com mau hálito, você gosta, aí a pessoa fica olhando para baixo. Cara, é terrível quando alguém fala que você chega muito perto. Jesus Cristo. Eu que sou cristão, eu repreendo a pessoa, falo, em nome de Jesus. Aí você fala assim, né, dou uma distância, olho nos olhos, sempre me apresento pelo nome. Então, prazer, meu nome é Aidan, tudo bem com você? Mas, assim, esse tudo bem já é parte do evangelismo. Porque hoje a gente pergunta tudo bem por educação, né? A gente não quer saber se tá tudo bem. Não, que a resposta é a mais mentirosa que existe. Tudo. Mano, tá tudo bem na sua vida? O que tá acontecendo? A gente obriga os outros a mentir. Exato. Todo dia. Tudo bem. Eu tinha um pastor lá em Portugal, que eu entrava no carro, né? E aí, pastor, tudo bem? Ele falava, tudo é muito. Tudo é muito. Muito aí sábio. Ele falava assim, eu estou todo bem. Tudo bem, muito bom. Né? Obrigado, pastor de Portugal. Agora eu vou usar isso. João Martins, vou usar isso. Todo bem. Não, então, e aí eu olho para a pessoa, ouço a resposta e eu faço uma pergunta. Alguém já disse que Jesus te ama hoje? Aí eu falo sério, assim. A pessoa fala, hoje não. Aí eu falo, hoje sim. Se a pessoa fala hoje não, eu falo, eu posso ser o primeiro? A pessoa fala, pode. Aí eu falo, eu posso ser o segundo? Se alguém já falou, ela fala, pode. Aí eu falo, Jesus te ama muito. Aí vem uma outra pergunta. Você acredita nisso? Aí a pessoa fala assim, cara, acredito. Aí, ó, essa olhada eu já... Calma aí, eu acho que não tanto. Aí depois a pessoa, se ela fala não acredito, aí já começa o evangelismo mais solto. Eu faço uma outra pergunta para ela. Eu falo, olha, me desculpa te perguntar se Jesus te ama, tal, eu sei que é meio fora de contexto, mas uma pergunta. Se hoje acabasse tudo, eu e você morresse, tipo assim, uma bomba explodiu aqui, eu e você foi parar no espaço. Eu sempre me coloco no exemplo, porque isso é muito importante. Às vezes chega alguém e fala assim, e se você morresse agora? De tiro. De tiro, por exemplo. A pessoa já fica... Calma aí, meu amigo. Se você for esquartejado. Esquartejado agora. Pra onde você vai? Eu pergunto, pra onde você acha que iria? Aí é engraçado que a mesma pessoa... Muito bom, você se inclui no exemplo, tá? Isso. Aí a mesma pessoa que fala que acredita que Jesus ama ela é a mesma pessoa que fala que não sabe pra onde vai ou que vai pro inferno. E a pessoa que fala, às vezes, que, tipo assim, eu não creio que Jesus me ama, ele fala, cara, eu acho que eu vou pra um lugar bom. Aí eu pergunto, por quê? Nunca matei, nunca roubei. Aí daí, dessa última resposta, começa a minha linha de argumentos com a pessoa. Então, meu início sempre é perguntando, alguém já disse que Jesus te ama hoje? Porque a pessoa não tem como me responder, eu não acredito nisso. Entendeu? Por exemplo, um dia eu fui evangelizar lá na Itália, em Milão. Aí eu cheguei na menina e falei assim, alguém já disse que Jesus te ama hoje? Aí ela falou assim, eu não quero falar de religião. Aí eu falei, nossa, como você é religiosa. Dá licença aqui, desculpa. E saí andando.
Aí ela, como assim eu sou religiosa? Você que veio falar de Jesus comigo? Eu falei de Jesus, eu não falei de religião. A primeira pessoa a mencionar a religião aqui foi você. Você é muito religiosa pra mim, eu não gosto dessas pessoas. E eu saí andando. Eu não evangelizei ela, e ela ficou assim, ó. Mas pelo menos eu dei uma lição pra ela de que, tipo assim, eu não tô falando de uma religião, não cheguei falando das regras, igual na minha escola. Eu lembro que teve uma época que eu fui pregar as meninas. Você é um colonizador. Eu nem sabia o que era isso, ia faltar nessa aula de escola. Repetiu o quinto ano 3 vezes. Eu falei, mano, eu fiz mestrado de quinta série. Você acha que eu sei que é a colonização? Eu falei, eu só quero pregar o evangelho pra você, que me alcançou. Ela puxou essa carta mesmo. Puxou, cara. Ah, não, hoje na rua principalmente São Paulo. Aqui, eu evangelizei agora, tava em Goiânia. A gente evangelizando, aí eu vi outros estados. São Paulo, você lida com os argumentos assim que é meio tenebroso. Por exemplo, parei um cara na Paulista, eu acredito em Thor. Thor? Entendeu? Nunca vi isso em lugar nenhum na minha vida. Nunca vi O outro falou, torniano. eu sou filho de Satã. O cara olhou pra mim e falou, eu sou filho São Paulo. de Satã. São Paulo. São Paulo, assim, eu falo para as pessoas, você quer ter um treinamento mais hard, nível de argumentação, Centro de São Paulo. vai para Sé, vai para Paulista, vai para Augusta, vai para aqueles lados lá que você vai ver. Meu amigo. Tá, então o seu lance é puxar o assunto e sempre através de perguntas para poder, com os argumentos da pessoa, você ir trabalhando ali com ela. Eu não costumo afirmar nada. Tipo assim, eu costumo só ir perguntando. Então, alguém já disse que eu te amo? Você crê? Por quê? Por quê? Por quê? E a pessoa, assim, nessas perguntas, ela vai me abrindo a vida dela, eu vou podendo conhecer. O bom da pergunta é que ela bate dentro e ela sai, né? A sua afirmação, às vezes, nem entra. Entendi. Porque o mundo já tá assim, quando você fala sobre cristianismo. Então, às vezes, muitas afirmações, ela pode te afastar das pessoas, né? Muito bom. Então, eu vou na pergunta, porque a pergunta, ela perfura até mesmo os preconceitos de ambos lados. Então... qual que é os lugares que são mais fáceis de pregar? Cara, Porque, assim, isso que você está me falando, não sei, eu tô pensando aqui, hoje, num contexto da nossa cidade, que é Bragança, Porto Médio, próximo a São Paulo e tal, tem a impressão que as pessoas não estão parando mais, né? Tipo assim, eu parar alguém na rua, deixa eu falar com você, tal. A pessoa não tá, sabe, quando ninguém mais respondendo pesquisa, ninguém mais para nem pro mendigo, não quer, tá todo mundo, né? Bater meu primeiro milhão até 25 anos, eu preciso fazer isso. Independência financeira. Independência, liberdade financeira. Cara, eu acho que de modo geral, quando a cidade é muito corrida como é São Paulo, por exemplo, se você for na Paulista sexta-feira à noite e for no horário do almoço, você vai ter duas experiências completamente diferentes. Então, nesse âmbito aqui, eu acredito que assim, a gente pode parar as pessoas à noite, elas estão saindo com a família numa pizzaria, num lugar. Eu acho que esse é um lugar fácil para pregar. Eu acho que Uber, de modo geral, é um lugar fácil. Porque tá preso, entendeu? Tipo assim, você não tem o que fazer. Você ainda vai pagá-lo. Você ainda vai pagá-lo. Então, assim, cara, ouve só um pouquinho do que eu tenho para dizer do evangelho. Então, Uber, restaurante, esses rolês, baladas, é legal evangelizar. A galera tá toda parada lá, né? Parada. Só que, assim, tem horário para fazer isso. Porque se você vai, da hora que a balada abre até meia-noite, você consegue pegar o povo lúcido. Passou de meia-noite, você vai falar... Todo mundo aceita. Todo mundo vai aceitar Jesus e você não vai pegar a vontade de ninguém, então tem horários. Eu acho que a família, de modo geral, é um lugar fácil para se pregar, porque ninguém vai te expulsar da família. Tá, e qual é a diferença com a família, por exemplo? A diferença de pregar para a família? Porque você falou, no âmbito de um desconhecido, de alguém na rua. Agora, família e empresa, onde você trabalha, escola, onde você está todos os dias, qual é a diferença? Então, a diferença é que não funciona o evangelismo relâmpago com família. Na maioria das vezes eu nunca vi funcionar evangelismo relâmpago. Nem no trabalho, nem na escola. Porque você chega lá e fala, quer pregar a ceia de Jesus, não sei o quê, que é o que eu faço na rua, por exemplo, para pegar o contato, para continuar uma conversa. A família é sua família. Você está ali para todo sempre. Você não sabe o tempo que a pessoa tem de vida, nem você tem, mas você sabe que tem tempo. Então, com a família, você pode ser intencional em algumas atitudes pré-evangelísticas, digamos. Então, por exemplo, cara, você está fazendo o Natal na sua família, coisa que eu já vi amigo meu fazendo. Ele foi, preparou o Natal, preparou a ceia, foi contar a história de Jesus, ele preparou um espetáculo para a família dele. Colocou uma mesa, a família toda se reuniu e falaram que foi ele que promoveu. Ele falou, a única coisa que eu peço é tipo assim, cara, 30 minutos para me poder explicar a razão do Natal e etc. E ele pregou. E nesse dia teve 5 pessoas convertidas da família dele. Então, assim, na família você consegue ter mais estratégias mais tranquilas, menos rápidas. Você não precisa ficar evangelizando afobado. Você pode
Na verdade, na família, as atitudes contam muito. Mais alto do que sua pregação, né? Sim, porque na rua a pessoa não sabe quem você é. Ela sabe o que você está falando. Mas como você é como marido, como pai, como filho, ela não sabe. Sua família já sabe. Então, assim, a transformação da família, a pregação da família, ela vem acompanhada de outras coisas. Ela vem acompanhada da sua atitude, ela vem acompanhada da sua disposição também de pregar. Porque tem pessoa que, assim, ela dá o testemunho a vida toda em casa. Mas na oportunidade dela de pregar, ela não prega. Então, assim, também tem esse... Porque aquela frase, né, famosa que ficou prega o evangelho, se necessário use palavras, ela é falaciosa, né? Ela tem um cunho de verdade no sentido de, as nossas atitudes Que bom pregam. que você falou isso, porque eu falo isso, as pessoas elas caem matando. Não, mas é lógico que suas atitudes pregam, ela tem uma meia verdade. Mas, quando eu faço tudo certo, eu amo a pessoa tal, ela sai com a sensação, nossa, como o Douglas é bonzinho. Como o Douglas é diferente. Como o Douglas é não sei o quê, né? Ou, meu nome pode ser o nome de qualquer um. Como fulano é uma pessoa ética, íntegra, bondosa e que legal e tal. Enquanto eu não falar para ela assim, ei, eu sou assim, porque Jesus Cristo me alcançou. Eu não faço isso. O Douglas é egoísta, o Douglas seria outra coisa, mas o Espírito Santo está em mim. Porque se eu não falar, não tem pregação do Evangelho. É isso. Tem uma demonstração. Então, os frutos do Evangelho não é o Evangelho. Uhum. É uma parte deles. Né? Os frutos, ou o fruto do Evangelho é a materialização do que é o Evangelho. Mas eu tenho que pregar o Evangelho. Então, eu vou ter que abrir a boca. Eu lembro que minha mãe, você falando isso é engraçado, porque toda vez que minha mãe me elogiava, nossa, filho, você tá diferente. Eu falava, mãe, Jesus me mudou. Você não faz ideia do que é Jesus. Então, tipo, todas as vezes eu ia lembrando ela. Falava, ó, mãe, Jesus, minha mãe é cristã hoje. E, tipo assim, foi justamente isso. Eu vinha dando testemunho em casa. Muito bom. E aí, um dia, perto da virada do ano, minha mãe... Filho, não tô conseguindo te ver, minha visão tá turva. Posso orar pela visão da senhora? Cara, tipo assim, esperei um ano inteiro. Aí ela, pode. Nesse dia, minha mãe reconheceu a Cristo. É mesmo. Então, assim, cara, foi uma oração, foi uma coisa que eu vi oportunidade. Porque, às vezes, na rua, a gente... Só que embasada de todas as atitudes, né? Todas as atitudes. Então, prega o Evangelho e não só com palavras, né? Somente dentro de casa, você precisa de todo um embasamento, né? Está acontecendo algo muito legal, assim, agora a gente plantou a igreja em Bragança, né? Já tem 5 anos já. Mas a gente está vendo, por exemplo, várias pessoas da família da Val, da minha esposa, entregando a vida para Jesus, entendeu? Mas por quê? Por causa de todo esse tempo, esse histórico, né? E é muito doido. Por quê? Porque as pessoas sem Cristo, elas... Às vezes você observa ela, tá ali, tá legal, cara. Tá prosperando, feliz, tá casado, filhos... Só que começa a montanha-russa. Entendeu? E, de repente, você tem alguém que você vê numa constância. Também vive problemas, fale, fica doente e tal, mas há uma constância na alma, né? A Bíblia fala que existe o dia mal. Exato. Não você pode ficar mal. Exato. Então, você tá ali constante com ele, né? E você tem sempre uma palavra, e os seus filhos estão ali e tal. E é muito doido, porque vai chegar, que nem você pensa em escola e faculdade, né? Você tá ali, cara, todo dia, e você não cola, você não sabe beber, não sei o quê. Aí, às vezes, vai ser rejeitado por causa disso e tal. Mas quando chega o dia mal na vida de alguém, ele não vai procurar um amigo de balada para pedir conselho. Exato. Ele não vai sair com a menina de balada para pedir para ela orar por ele. Exato. Eles vão chegar escondido, né? Tipo Nicodemos, vai chegar e falar, cara, deixa eu falar com você. Nossa, meus pais estão divorciando. Poxa, eu tô divorciando. Nossa, tô com um perrengue. Pô, tive um diagnóstico. Ali é a hora, né, cara? Até porque ninguém se importa com isso. O intervalo da minha escola virou gabinete pastoral, mano. Porque, assim, as meninas terminavam com os meninos e eu realmente estava preocupado. Falava, como é que você tá, cara? Você tá bem com isso? Tipo, aí aquele menino me traiu. Mas você tem alguém para conversar disso? Você tá tudo bem com o seu coração? Nessa hora que você faz essa pergunta, você tem que entender que 99,9% das pessoas que param ela ou que veem ela não faz essa pergunta. Então, se a gente for só um pouquinho mais fundo, dar um pouquinho mais de atenção, estar ali presente, igual você está falando, a gente abrir espaço para ajudar, para estar ali, para dar um conselho. Cara, quantos evangelismos não foi através de conselho? Quantos não foi através de testemunho? Por exemplo, eu ganhei um carro. Um dia eu fui pregar em Goiânia, meu primeiro carro da minha vida. O cara saiu dirigindo de Goiânia, veio me trazer aqui em São Paulo, falou que há 2 meses Deus falava Aidan, e me ofertou esse carro. Quando eu ganhei o carro, eu lembro que eu contei isso.
pros meus amigos. E, cara, os caras que não são cristãos, só de dar o testemunho. Os caras, mano, peraí, na cabeça deles, né? Mas igreja não é só um lugar que rouba dinheiro dos outros? Igreja não é só um lugar que fala mal da vida dos outros? Carro. Você ganhou um carro? E eu tava próximo deles. Ganhei um carro, mano. Então, tipo assim, o testemunho alcançou a vida deles. E eles começaram a pensar diferente de igreja. Então, assim, eu acho que se a gente dá o testemunho, as nossas atitudes, né? Por exemplo, você pega a primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia, Atos 11, capítulo 11, você vai ver falando de Barnabé. Aí você vê falando que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de caráter e fé, né? Então, assim, existem esses elementos na vida do cristão que, se a gente consegue viver eles, nós não vamos precisar chegar para os outros falando assim, ó, nós somos cristãos. As pessoas vão reconhecer Cristo na gente, que é o quê? Ser bom, bondoso, né? Hoje a bondade é escassa, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer passar por cima do outro. Seja bom, tá no ônibus, na prática mesmo, levanta para a senhora sentar. Você tá num restaurante, dá a sua mesa. Eu garanto que isso vai afetar a vida das pessoas. Tipo assim, fala, cara, passa na minha frente. Passa aí. A pessoa fala, mas por que você está fazendo isso? Ou você falar mesmo que a pessoa é amada. Olha, alguém já te lembrou hoje que você é muito amada? Que é um outro jeito de fazer minha pergunta. Ah, hoje não. Você é muito amada. Você sabia disso? Então, olha, ser bondoso. Depois eu vou falar de ter caráter, né? Caráter de Cristo. Hoje a gente não tem só o valor de moralidade, de ética alto. A gente tem Cristo como padrão de como viver, de como tratar, de como agir, de como fazer as coisas. É mais que alto, é perfeito, é celestial, é algo, enfim, intocável. Então, a gente pode hoje ter esse caráter de Cristo pelo Espírito Santo dentro de nós, que nos dá os frutos do Espírito, nos transforma. E depois a gente vai ver a fé. Então, os cristãos foram chamados por causa disso. Eles eram homens de caráter, de bondade e de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não tem evangelho. Sim. Então, a fé, inclusive, é o que faz a gente, né, promover bondade para as pessoas. Nós temos fé que Cristo morreu por ela, ressuscitou, que Ele é um bom pai, que Ele é bondoso. Então, na prática, assim, minha vida foi tentando casar minhas palavras com as minhas ações e sempre aproveitando as oportunidades que eu tinha para pregar. Legal. Eu tô em 2021... Comecei a jogar tênis, né? Que legal. A gente tava fazendo academia, tinha acabado de voltar para fazer academia, né? Tipo, né? Depois da 2020, a pandemia, 2021, vamos fazer alguma coisa, né, cara? Porque isso aqui não vai passar tão rápido. E aí a gente começou, eu lembro que a gente começou a fazer academia, eu e a Val, um mês fechou de novo a academia. E aí a única coisa que ficou aberta foi uma escolinha de tênis lá, porque já tinha distanciamento. E aí eu e a Val começamos lá a fazer tênis, curtimos pra caramba, né, tal. E aí eu comecei a entrar no ranking lá, né, tal. Aí, tipo, tem 2 jogos por mês contra alguém, né? E, cara, foi muito legal, porque aí os caras descobriram que eu era pastor. Aí falaram, vou jogar contra o pastor. Aí, quando eu ganhava, o cara, não é justo. Ele tá jogando em 2. Deus tá ali com ele, porque a bolinha caía, sabe, assim, e fazia o ponto, assim. Até isso, cara, até isso. É isso. E foi muito louco, cara, porque começou a acontecer assim de eu terminar o jogo, às vezes eu ter ganhado o cara, e eu sentar lá assim, obrigado, tal. Ele, cara, preciso ir pra igreja, mano. Não sei o que e tal. Só que ele só fez aquilo pela forma que eu joguei com ele. Entendeu? Se eu perdesse a linha, se eu trapaceasse, foi fora, não foi, não sei o que tal. Xingasse, tal, você ia perder. Então, assim, é isso. Então, tinha uma pregação ali do seu comportamento, mas misturado com ele sabendo. Você é um pastor. Ele é assim porque ele é um pastor. E aí, cara, é muito louco. Aí começa a se aproximar as pessoas e pedir e falar. Então, acho que nesses contextos que a gente está todos os dias ou semanalmente, realmente está embasado com vida, né? Agora, talvez você recebe muito essa pergunta, né? Eu queria saber o que você responde. Como que faz para vencer a vergonha? Porque talvez uma das maiores barreiras seja essa, vergonha. Pô, fala de Jesus para ele, né? Ai, não, mas e se ele falar não, eu vou cair morto aqui? Olha, a vergonha, ela pode ser por várias razões. Ela pode ser por falta de conhecimento. Você não conhece tão profundamente aquilo que você crê e isso pode te dar uma vergonha. Para essa objeção, eu penso na mulher samaritana, né? O que ela sabia a respeito de Jesus, de quem estava ali? Não sei, mas a Bíblia fala que ela só olhou para o pessoal
E ela não foi a responsável ali do evangelismo. Ela falou, vem e vê. Uhum. Quem ia ser o responsável por evangelizar para alcançar a vida da pessoa era o próprio Cristo. O próprio Cristo. Que é semelhante ao que acontece hoje. Que a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu trato o evangelismo como tirar o pino de uma granada. Então eu tiro o pino da granada. Quem explode é o Espírito Santo. Então o ato de pregar é tirar o pino da granada. Então, a falta, às vezes, de conhecimento pode fazer com que você ache que o Espírito Santo vai ser ineficiente ou ele não vai alcançar a vida das pessoas. Mas a Bíblia não fala isso, que se você não tiver conhecimento, o Espírito Santo não vai tocar os outros. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que quanto mais você der o Espírito Santo entrar em ação, melhor. Porque você não atrapalha tanto. Sim. Então, você prega o evangelho, você prega o que Cristo fez. Se você não tem todo o conhecimento da Bíblia, eu sempre falo para as pessoas, conta o seu testemunho. Conta da maneira que Jesus te encontrou. Conta como você era. Conta o que ele já fez. Com certeza ele já fez, nem que for uma coisa, que era, você estava indo para o inferno, agora você está indo à eternidade ao lado dele. Então, conta uma coisa. Conta isso. E aí, a pessoa... É claro, depois busquem crescer. Busca crescimento. Conhecimento. Em aprender a pregar o evangelho cada vez de forma mais profunda, né? Isso. Mas que isso não seja um impedimento de começar hoje. Né? Começar hoje. É porque as pessoas, assim, muita gente sabe bastante, mas para elas nunca vão estar prontas. Não sabe o suficiente. Não sabe o suficiente. Só que você tem que entender que a pessoa que você está evangelizando também não sabe nada. Não sabe, na verdade, vamos supor que você está evangelizando um cientista. Mesmo assim, ele sendo cientista, ele não sabe. Ele não sabe tudo daquilo. E você, sendo cristão, você não é obrigado a saber de tudo. Você é obrigado a conhecer a Cristo, a crescer na fé. Mas, assim, saber de tudo. Se você for pegar na sua cabeça, você nem quer saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Então é uma mentira que ela não tem nome e te faz ficar parado por bobeira. Então eu falo para as pessoas, conta o que você tem. Pega o que você tem. E a Bíblia vai falar da mulher samaritana, mas também tem em 1 Pedro 3,15, que fala que você tem que estar pronto para responder a razão da sua esperança. Então a Bíblia vai falar do evangelismo mulher samaritana, vem ver, mas a Bíblia fala que um momento você vai ter que estar preparado, aprofundado. Só que assim, se você já sabe alguma coisa, Jesus fez, você não tem desculpa de não pregar por nada, por não saber, por não ser profundo, por isso, por aquilo. Você tem que fazer isso. É uma ordem a grande comissão. A gente precisa fazer isso mesmo não sabendo tudo, mesmo não orando todos os dias, mesmo. A gente tem que pregar o evangelho. E isso não faz outra função ser, enfim, menos ouvido, respeitado. Então, primeiro ponto que eu vejo da vergonha é não ser o suficiente. O segundo ponto da vergonha é medo da pessoa não aceitar, rejeitar aquilo que eu estou falando. Então, eu pego o jovem rico. O próprio Deus, evangelizando, recebeu um não na cara? Para que você vai querer ficar recebendo? Pra ele. Deu as costas. Então, assim, o próprio Jesus está num evangelismo ali. Acho que ele não abordou certo. Acho que não abordou certo. E o jovem rico chega ainda. Que coisa que evangelista, assim, se alguém chega a nós, já é milagre. Tá fácil. Tá fácil? A gente, caiu na rede peixe. Como é que eu faço para ser salvo? Como Imagina, é que eu... Cara, Mano, uma pergunta dessa, que cana Nossa. na sua frente. Você é louco. Um sonho, né? O sonho do evangelista é o jovem rico. E aí, como você vê, né? Jesus fala, então vende tudo. Faz aí, vende tudo e dá aos pobres. Aí, e depois me segue. Aí depois você me segue. O jovem rico vira e não quero. Então, se o próprio Jesus recebeu não, e Jesus deu a possibilidade, inclusive, da gente receber não, ele falou, você vai até uma cidade, prega. Se alguém não te receber, você sacode o pó da sua sandália e vai embora. Verdade. Então, assim, ele deu a possibilidade da gente receber nãos no evangelismo. E tá tudo bem. O problema é que, às vezes, a gente acha que a rejeição é algo exclusivo a nós. Que vai rejeitar você, né? Que vai rejeitar a gente. Mas não é isso. Jesus estava falando, olha, vocês vão ser enviados, vocês vão lá, vocês vão pregar. Se a pessoa não receber, só sacode e volta. Para você bater sua sandália e sacudir ela, você tem que estar bem resolvido com Deus e com você. Você tem que ser um cristão maduro. Você precisa de maturidade para isso. Para não achar que tudo é sobre você. A maioria das pessoas se sentem ofendidas no evangelismo, quando rejeitam elas, nessa crise, elas ainda são imaturas e acham que tudo é sobre elas. A mensagem, enfim, tudo. Então, assim, eu tento mostrar para essas pessoas que não vão por medo de rejeição, que Jesus sofreu rejeição, não só do jovem rico, mas de modo geral ele foi rejeitado, e que nós hoje não mataram o nosso Senhor, entendeu? Não deram um trono para ele de ouro e falaram assim, ó, holy, holy é o nosso Deus,
a sociedade matou Jesus. Então, hoje, o que a gente espera que façam com a gente, entendeu? Por exemplo, o mundo, pelo que eu percebo aí, o mundo é anticristo, ele não é anti-Deus, né? A ideia de Deus todo mundo aceita, uma energia boa, uma mesa. Eu tenho meu Deus e Eu tal, tenho meu né? Deus. Agora, Cristo, que é único, suficiente, essa metanarrativa, esse negócio de só eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, isso é complexo para o mundo. Senhor. Eu sou o Senhor. Tem que me obedecer. Tem que me obedecer. Então, se a pessoa rejeitar, entenda que ela não está te rejeitando e que Jesus já passou por isso que você está passando. O outro caminho da vergonha, que as pessoas falam que sentem vergonha por isso, é medo, por exemplo, na hora da cura, de não acontecer cura ou milagres de modo geral. Olha, eu nunca vi alguém que foi orar por alguém de cadeira de roda e a pessoa, felizmente, quebrou o dedo na hora que estava orando. Tipo assim, piorou. Aí coloquei a mão nela para orar para ela levantar da cadeira de roda, começou a quebrar a perna, o dedo. Nunca piorou. O máximo que vai acontecer é a pessoa ficar do jeito que tá. Sim. Só que para isso eu também uso uma frase de um amigo meu que eu conheci lá de Florianópolis, que ele tem uma frase que ele fala: o amor nunca falha, que foi uma história de evangelismo dele que não tinha dado certo, mas só do ato dele ir, se preocupar, pregar, se preocupar, orar, a pessoa falou assim: olha, não aconteceu nada comigo, mas eu quero o que você tá falando. Aí o amor nunca falha. Então, que incrível. se você não levantar da cadeira de roda, o amor nunca falha. O ato de você ter se ajoelhado, ter se preocupado, ter orado, quantas pessoas vão fazer isso por aquela pessoa? Então, eu sempre penso, você tem medo de não acontecer, mas e se acontecer? Sim. E outra, sua expectativa está em quem? Isso mostra muito a nossa expectativa. A pergunta que a gente faz para essas situações refletem muito o Deus que a gente acredita e segue. Se o cara vai com a pergunta, mano, e se acontecer agora? Com frio na barriga, mas e se acontecer? Não é o cara que vai com frio na barriga de tipo, mano, se não acontecer, eu tô na roça. Esse cara aqui, se não acontecer, é o cara que tá com a expectativa de um outro. Porque a vergonha e o medo é uma autoproteção. Autoproteção. E o medo, né? E a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo, não? Perfeito amor. Porque o meu amor por aquela pessoa tem que superar a meu desejo de me proteger, né? Ele tem que superar. Qual que é o papel hoje do... Você começou a citar isso, mas eu queria que você aprofundasse. Dos dons, do sobrenatural no evangelismo. Cara, o Billy Graham falava... Eu vou citar ele Pode aqui falar, de novo. Eu vontade. tô citando ele e o Herrbon, que você já viu que... o Billy Graham falava assim, o maior milagre do mundo não é um cadeirante levantar, mas é um pecador encontrar a Cristo. Sim. Ou ter esse ser evangelizado, ser ganho. Eu imagino que hoje o papel do sobrenatural é servir O maior milagre. o maior milagre, que é a pregação do evangelho e a conversão da pessoa. Por exemplo, hoje quem tem câncer vai morrer? Vai. Quem não tem vai morrer? Vai. Então é só questão... Tempo diferente. Só tempo. Então é uma demonstração do milagre de Deus, mas para chamar para algo mais profundo que é o relacionamento. Então, assim, Muito bom. o milagre, o sobrenatural, eu trato como subproduto do meu relacionamento com Deus. Ele acontece, ele vai indo, nós vamos alcançando as pessoas, eu oro por cura. É algo natural para a vida do cristão sobrenatural. Não é algo que tem que ser adorado, tipo, eu adoro o sobrenatural, porque a gente só tem espaço para Jesus aqui. E quando eu quero levar Jesus, orar pelo cadeirante vai ser nessa intenção de que ele conheça essa pessoa que pode curar ele. Inclusive, todas as vezes que eu estou orando por cura, eu falo assim, olha, eu conheço um Deus que cura as pessoas e eu amaria ver esse Deus curando você. Posso orar para ele te curar? A pessoa, tipo, o cara não tá prometendo, não é bruxo, não é nada. Ele vai orar para esse Deus me curar? E aí, quando eu oro, cara... E se acontece, é ele, né? Cara, é ele ganha glória na hora e a pessoa nem me agradece. Ela já faz o certo. Ela já cai de joelhos e fala, Senhor, Tu és bom, Tu me curou. Obrigado por existir, obrigado por se preocupar comigo. Então, eu sempre deixo claro que o sobrenatural, ele é secundário, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, a gente hoje vive uma igreja contrária, né? A gente quer sinal para crer. A gente quer uma profecia para confirmar que nossa vida vai tomar aquele rumo para crer. A gente quer a cura para confirmar que a gente é evangelista. A gente quer o sim para confirmar que o nosso chamado é para pregar o evangelho. Mas é o contrário. Nós cremos em Cristo, nós obedecemos a grande comissão pela fé e os sinais vêm nos acompanhando. A cura, o milagre e tal. Então, eu coloco o sobrenatural hoje, na minha maneira de chegar ao evangelismo, como algo secundário. Obviamente que, cara, por exemplo, você está evangelizando um ateu. Você encurta caminho com o milagre. Muito. Então, tipo assim, o cara não tem milhares de teorias na cabeça dele. Aí você olha pra ele e fala assim, sua filha chama Rafaela, ela tá passando por isso.
palavra de conhecimento ali na hora, abre. É o que aconteceu com a samaritana, né? Ele dá uma Fala a palavra palavra, de conhecimento e abre o coração dela, puf, se abre na hora, né? Eu lembro uma vez, no começo do Dizascope, assim, um ano, primeiro ano, segundo ano, a gente tinha um pequeno grupo na igreja e eu comecei a ministrar para eles. Cara, tem duas coisas que nós temos que copiar Jesus, em duas áreas, santidade e poder, né? Nós estamos... e até fala do entristecer o Espírito Santo, não entristeçar o Espírito Santo, santidade, e não extinguais, né? Não apague o Espírito Santo, né? Poder. Então, essas duas coisas que a gente tem que andar como Jesus, né? Ser santo como ele é santo, mas também andar em poder como ele andou em poder, né? Essas duas coisas. E aí, eu falando disso, cara, o mesmo Espírito estava em Jesus, está em vocês. Cara, vocês podem andar. E aí, nós temos que pôr as mãos e orar pelas pessoas, e tiver ver milagres e tal. E eu lembro que eu estava num pequeno grupo, assim. E aí, tinha um menino que era um dos mais velhos do meu pequeno grupo lá, e era tudo adolescente no pequeno grupo, então ele é o que dava carona, né? Aí ele saiu dando carona pra todo mundo, acabou e tal. Aí ele foi no posto de gasolina, né? Tava acabando a gasolina dele, era tipo assim, sei lá, meia-noite. Ele foi no posto, entrou lá e tal, e falou pro cara, ó, põe não sei quanto pra mim de... Não, minto. Ele tava sem crédito no celular. Uhum. Aí ele entrou no posto e falou assim, ó, põe pra mim aí R$30 de crédito no celular. E aí o cara do caixa falou assim, mano, não dá, a maquineta tá quebrada. O cara da assistência técnica veio, não teve conserto, ele vai ter que trocar, então a gente não tá conseguindo. Aí ele falou assim, ele tava saindo da lojinha de conveniência, ele lembrou, cara, da mensagem. Falou, cara, mesmo o Espírito tava no Senhor, tá em mim, cara. Uau. Aí ele voltou lá e falou assim, posso orar por essa maquineta? Demônio da maquineta. Aí o cara olhou pra ele e falou assim, você tá falando sério? Ele falou, falando sério, cara. Ele falou, não, cara, não tô brincando, tá quebrada mesmo. O cara veio da assistência técnica, vai ter que trocar. Ele, não, mas eu vou orar, cara. Aí o cara, tá bom, deu uma maquineta pra ele. Ele orou? Ele orou pela maquineta, assim, não sei o que ele falou, né? Cura maquineta. essa maquineta. Agora. O senhor levou todo o curto-circuito. Ele falou, eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Aí não sei o que ele disse. E aí ele devolveu a maquineta pro cara e falou assim, ó, põe R$30 pra mim de crédito. Aí o cara falou, cara, eu tô falando sério, tá quebrada. Ele falou, mano, eu orei, pode pôr. Aí o cara pôs assim, cara. Passou. E aí passou. E aí o papelzinho saindo assim. Mano, olha, se e Deus o não cara cura a maquineta, não vai curar os outros, gente, pelo amor de Deus. O cara olhando pra cara dele, tipo assim, meu Deus, tem um bruxo aqui na minha loja. E aí ele viu o cara tava assustado, né? Ele falou assim, cara, isso aí é Jesus, cara. Você não fui eu, não. Isso aí é Jesus. Eu só sou uma cópia dele. Assim, o cara saiu da lojinha. Então, assim, uma história só pra dizer, cara, ele tá nos chamando pra andar em ousadia, né? É isso. Ele tá nos chamando para andar em ousadia. Se você caminha com Jesus, obviamente, você tem que ver milagres. Você tem que, tipo assim, orar por sobrenatural milagres. Sobrenatural vira um natural, né? É o natural de sua vida. É como se você nascesse no Brasil e você fala português. Nasceu nos Estados Unidos, você fala inglês. Você nasceu de Jesus, você fala milagres. Você fala sobrenatural. Sim. Sua fé é sobrenatural. Sua salvação foi sobrenatural. Já começa sobrenatural. Exato, porque o ponto é esse. Você pode estar ouvindo agora eu falar aqui e pensar... Cara, mas Jesus faz isso numa maquineta, ou Jesus cura um câncer, ou Jesus faz crescer uma perna, Jesus faz... Entendeu? Cara, o mais difícil você creu que você foi tirado do inferno eternamente e transportado para o reino dele e vai estar eternamente, você vai viver... Você acredita que ele vai te ressuscitar? Uau. Você acredita que você tem vida eterna? É isso. O mais difícil foi de primeiro. Exato, você não acreditar que ele cura. Então, não tem muito sentido, né? Eu não acredito num Deus que cura, mas que salva. Que é o mais complicado. É o mais complicado. Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Onde que a galera pode achar? No link da minha bio, do Instagram. Bio? Tá, então eu vou colocar aqui na descrição o link para você pedir. Entrega na casa, entrega em todo lugar aí, né? Envia pro Brasil. Beleza. Todo. Bom demais. Pregue agora ou cale-se para sempre. Pede aí para você se desenvolver no dom do evangelismo. Muito legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Deus continue te usando, te abençoando, te guiando nessa jornada aí. Tamo juntos. Obrigado. Gente, você que ficou com a gente aqui, nos ouvindo, aqui nas plataformas de podcast ou nos assistindo aqui no canal, queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara, manda para geral. Manda para todo mundo aí, para as pessoas que você conhece, talvez que também precisam ser desenvolvidos no evangelismo. Você ouvindo, você lembrou de alguém, manda para essa pessoa, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com essas histórias e testemunhos que tanto nos abençoam. Também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!